USA, powered by Sales Club. Brain SA Podcast, a gente está aqui no Sales Club, no Sales Village, onde acontece a Brain SA. Brain SA Podcast traz pessoas relevantes com assuntos impactantes de forma que melhore a tua tomada de decisão, a tua vida no universo da gestão, do empreendedorismo ou do que você faz. Afinal, somos cérebros e a gente quer fazer cérebros serem cérebros melhores através de pessoas melhores. Para isso, a gente toma muito cuidado com o que a gente traz, a gente é muito seletivo e... não diferente dos demais convidados, eu tô com um cara aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar, conheço como que ele pensa, o que ele está contribuindo, um cara com uma trajetória impressionante, uma pessoa também impressionante. Então, Gratival, obrigado aí pela sua vinda. Obrigado aí você, Flávio, pelo convite. Foi muito... Aí fiquei muito feliz com o teu convite e poder participar aqui, contribuir um pouquinho aí no teu podcast, cara. Tem algumas pessoas que... Tem gente que coleciona coisas. Eu gosto de colecionar pessoas. Então, as pessoas que eu vou vendo que fazem algo diferente, que tiveram uma marcada... Boa escolha. Eu falei assim, não, Gratival, já tô falando contigo há um tempo pra você vir. Já. E deu certo porque a tua agenda... Gratival, eu vou pedir pra você se apresentar um pouquinho a tua trajetória, quem você é, hoje o que você faz. Eu sei que você tá no ecossistema da saúde já tem bastante tempo. Mas eu queria... que as pessoas te conhecessem um pouquinho melhor. Quem é você? Primeiro aí, agradecer você pelo convite. Imagina. Eu, na verdade, sou engenheiro civil, né? Meu nome é André Gratival. A maior parte do pessoal me conhece como Gratival, porque geralmente nos ecoambientes que eu trabalho tem um monte de André, então eu acabo virando Gratival. Desde a minha escola foi assim. E no final das contas, assim, eu sou engenheiro civil de formação, acabei entrando na área de saúde meio que por acaso, né? E acabei entrando nesse mercado e me identifiquei muito e gostei, né? Eu comecei minha carreira na Siemens como estagiário, fui promovido a vendedor, depois tive a oportunidade de me mudar, que eu sou carioca também, me mudei para São Paulo para assumir uma posição de gerente de produto na própria Siemens. Depois me movi, já foi a primeira movimentação já aqui em São Paulo, que eu fui para a Toshiba, que hoje é a Canon Medical, também como líder do negócio de ultrassom aqui no Brasil. Depois me movi para a GE, para ser o líder de negócio da unidade de negócio de ultrassom também. Fiquei lá mais ou menos 4 anos. E foi bacana, foi um período acho que foi meu período de maior aprendizado. A gente pode depois falar isso aí também, com essa parte de liderança de pessoas e principalmente a parte de transformação de negócios. Foi onde acho que me acendeu também o bicho comichão da transformação de negócios. E aí depois eu saí para ir para a Covidian, foi onde a gente se encontrou. Sim. Que logo um ano depois já começou outro processo de transformação e aí eu fui acelerando, que foi com a aquisição da Covidian pela Medtronic. Então a Medtronic absorveu a Covidian e a gente participou desse processo. E lá eu já mudei da área de equipamentos mais para a parte de insumos, materiais médicos. E fiquei praticamente 10 anos dentro da Medtronic, né? Foi uma casa e um momento super especial da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. Aí eu tive uma rápida movimento na Blue Health, que eu fiquei lá 6 meses, na verdade no início de um projeto, e acabou que por questão de fit não teve muita aderência nem do meu lado e deles. A gente chegou no acordo e aí eu fiquei 2 anos na Zimmer Biomet, que é uma líder mundial aí na área de implantes ortopédicos. Ortopédico, sim. Exatamente. Até eu chegar hoje, né, que vamos fazer 1 ano já em junho, aqui na Philips já como a minha primeira posição de liderança América Latina, né, uma coisa que eu sempre flertei muito, mas nunca me joguei. E agora tomei um pouco dessa coragem aí, de certa maneira, para me jogar e estou super contente, feliz de principalmente levar o que eu gosto, que é pessoas, e também estar na ponta com um cliente, com o mercado. E estou conseguindo atuar com essa parte da filosofia que eu acredito que é a gente sentar no cliente, não entende a verdade por completo. E, Gratival, desde a época que eu trabalhava contigo, que eu conheci, via, né? Eu sempre me chamou a atenção porque você, diferente de alguns líderes que eu te convivi, certamente que você sempre teve um olhar para a pessoa, né? Você... Sim. Gosta de pessoas, você vai conversar de verdade, não só quando o RH pede, né, para conversar, para falar assim, que é aquelas 2 vezes ao ano, né, aquelas conversas. Isso, básico, né? Não, isso é sempre, né? Eu acho que eu sempre ouvi muito bem desse teu modus operandi de, vamos tomar um café, ouve, né? Dá o ouvido para a pessoa, falar um pouquinho dela e ajudar ela na construção da gestão de carreira. Sim. Porque muita gente não conhece isso, não sabe, não entende,
não sabe gerir a carreira, né? A maioria não sabe. Eu acho que a gente que vai ficando, você que estava ficando já um pouco mais expert, poder contribuir para a pessoa, porque tudo é uma questão de time também, né? Total. Eu acho que o time é certo, com a habilidade certa e geração também, porque tem Sim. gente mais nova que é mais ansiosa. Eu lembro de vários episódios lá na Mediatron de você conseguir gerar muito bem pessoas e carreiras e o talento delas no momento certo para o negócio. Ao que se dá isso? Da onde surgiu esse teu olhar? Não sei, cara. De verdade, assim, eu acho que é um pouco do viés que eu tenho do meu pai. Meu pai sempre atuou diretamente na parte de recursos humanos, assim, só que ele na área de hoteleira do Rio de Janeiro durante muitos anos. O que é uma bela área para o Rio de Janeiro, né? Sim, exatamente. E aí, no final das contas, assim, ao longo do tempo, eu sempre fui muito comunicativo, né? Inclusive, na pandemia, eu sofri por ter ficado em casa e acabei dando um jeito de ir para a rua e tudo mais. Mas, assim, a minha parte de interação com pessoas sempre foi uma coisa, desde criança, que eu sempre me vi tendo essas interações. Na verdade, eu acho que depois da construção da minha carreira, passando por alguns treinamentos de liderança dentro das companhias e até fora, também em algumas outras escolas aí super renomadas, eu tive a oportunidade de aprender e melhorar esse mecanismo. Mas eu acho que sempre uma dica, assim, não é só a construção através do conteúdo teórico e tudo mais, né? Eu acho que na prática a gente aprende muito mais. E quando a gente já tem essa experiência e traz isso para um curso ou qualquer outro treinamento, a gente acaba agregando muito mais valor e consegue reconhecer o que a gente já fez. E nesse sentido, nessa direção, eu acho que a primeira coisa que eu sempre fiz como líder foi tentar me colocar no lugar das outras pessoas, né? Que acho que a questão da empatia é super poderosa e de fazer isso de maneira genuína. Eu acho que a área da saúde também abre nossos olhos com relação um pouco mais a isso, né? Porque a gente trabalha na saúde, a gente vê muita coisa, Eu, né? na verdade, na área de saúde, eu comecei trabalhando mais com a linha de ultrassom, né? E a linha de ultrassom dentro do mundo da imagem já era um negócio diferente, porque talvez todas as áreas de imagem, infelizmente, tratam, na verdade, com a doença. Exatamente. E ultrassom é vida. Tem a parte da obstetrícia, que é onde a gente lida com a vida, né? Com a chegada de um novo ser humano no mundo. E a gente cuidar desse ser humano até lá. Mas quando eu entrei na Covidien, foi um outro viés que eu tive, porque na Covidien, cara, de verdade, ali o propósito é muito mais latente e forte, né? Você trabalhava na PMR, né? Eu trabalhava com a parte de Patient Monitoring Recovery, né? Que foi o nome da fusão depois com a Meditronic, a unidade de negócio. E lá realmente a gente vendia muito esse valor, né? Seja nos dois, vamos dizer, call points que a gente tinha, que era tanto a parte do centro cirúrgico como a UTI. E realmente as tecnologias que a gente oferecia tinham um impacto super grande e poderoso em cima das pessoas que precisavam estar naqueles ambientes ali, e a gente poder realmente trazer com que elas passassem pelo tratamento delas de maneira positiva e voltar para as famílias delas. Então, na verdade, acho que esse ponto de propósito sempre ajudou muito, e eu aprendi muito isso de verdade, assim, de uma maneira muito mais profunda quando eu tive na Meditronic, né? E isso daí foi super poderoso. E depois eu levei para a área de Surgical Innovations, né? Que a gente lidava com a cirurgia, era parte do tratamento propriamente dito. Enquanto a gente só estava acompanhando nessa, realmente a gente fazia a boa parte ali do acompanhamento do desfecho médico da terapia daquele paciente. E Grativol, entrando na temática que eu sei que você gosta, você faz isso bem. Hoje você tem líderes, né, que lideram parte da tua equipe. Hoje você tem um olhar mais plural, você tem a América Latina, ou seja, tem uma questão cultural, né? Sim. Brasil, outros lugares são bem diferentes. Bem diferentes. Né? Você vai para o México, você vai para o Chile, Argentina, então acho que essa tua visão é melhor ainda o que você faz localmente, né? A gente vê que... Sem dúvida. Sem dúvida, acho que vai abrindo bastante a nossa cabeça com relação a pessoas. E aí entra num tema que é a gestão de equipe performática, né? A gente sabe que hoje construir uma equipe, uma gestão, né, que objetive chegar e manter a alta performance. E quando eu falo alta performance, não estou falando unicamente exclusiva do resultado. O resultado é uma consequência. Estou falando de uma série de coisas. Isso a gente coincide. Isso, Porque, na verdade, a performance, na verdade, o que a gente tinha lá da escola do What and How, né? Do que e o como. Na verdade, assim, o que ele só vem depois do como, porque o como é fundamental. Se a gente está fazendo a coisa certa, que a gente acredita que tem que fazer, é questão de tempo, né? Eu falava isso muito com a minha equipe. A questão ali é o tempo. Que, infelizmente, às vezes o time, às vezes a questão de mercado posterga um pouco a chegada do resultado, mas assim, o resultado chega. Isso daí é inevitável. Inevitável.
Como que você vê hoje, quais são as boas práticas que você teve na tua vivência, que foram boas práticas, que de fato você foi remodelando como você gerencia a equipe performática, de alta performance, versus alguns modelos que você viveu, viu e que você fala, não, isso aqui deu ruim, isso aqui deu bom. O que você pode falar sobre hoje gestão de Ó, equipes de performance? eu começaria, na verdade, muitas das vezes começa pelo projeto de propriamente transformação, que tudo tem que começar pelo diagnóstico, né? Então, eu acho que a gente tem que entender primeiro o que é o objetivo do nosso negócio, do nosso mercado. A gente, na hora começa a entender aonde que realmente, como que a gente precisa chegar, aonde que a gente precisa chegar e com quem a gente tem que chegar, a gente começa já a entender a parte dessa dinâmica para o diagnóstico. E a partir daí você começar a entender, eu tenho algumas ferramentas que eu costumo usar na verdade, você vê hoje como que são os principais pilares ali, desde cultura, processos, pessoas, né, as ferramentas que existem hoje dentro da companhia, tanto para a parte de gestão, mas também para a parte de reconhecimento, porque assim, eu não acho que o variável, vamos dizer, na minha opinião, não é um processo de motivação. Assim, para mim, na verdade, a motivação tem outros pilares, mas eu acho que o variável é muito mais uma questão de reconhecimento, né, do esforço e da meritocracia ali do colaborador. Mas se a gente puxa isso, é um processo de transformação. E aí, na hora que você vai construir a equipe, eu geralmente, pela minha própria assim, conhecimento, mas com aprendizado realmente de colocar a mão, uma das coisas que gera um impacto grande, tanto para o bem como para o mal, é a parte de comunicação. Então, Perfeito. E a parte de comunicação Perfeito. é frequência, né, de quanto você conversa com o time, abrir acesso para a equipe. Então, eu sempre tento fazer de uma maneira mais estruturada possível, mas também deixo aberto sempre a porta da sala para qualquer funcionário de qualquer unidade de negócio, qualquer trabalho vir conversar. Mas, do outro lado, também deixar muito claro qual é o nosso objetivo. Porque muitas das vezes a gente falha por não clarificar. Não clarificar. E muito da estrutura do que a gente está falando alguns minutos atrás, do how. Assim, o como que a gente vai chegar nesse objetivo. É isso aí. Porque muitas das vezes a gente chega e, vamos dizer, delega para o funcionário tomar a decisão como que ele quer que chegue. E eu, de verdade, não concordo muito com essa teoria, porque assim, eu acho que a gente tem que sim dar autonomia, mas a autonomia vem muito na questão na criação da confiança, né? Como um grupo, porque isso também se fala muito hoje, mas também é uma coisa que é super difícil de você criar, porque ainda a gente vê muitos líderes que ainda sobrevivem ainda sobre a questão de ameaçando a equipe, forçando, ou punindo a equipe, que assim, de verdade hoje não faz o menor sentido. Você tem muito alavanca, muita informação, muito conhecimento já científico para você buscar outros tipos de metodologias para fazer engajamento e de verdade propósito é importante, mas eu acho que outras motivações, você tem outras ferramentas. O livro do Pink é super bacana, sobre motivação 3.0, que tira um pouco dessa questão da cenoura na frente ou atrás, né? Que a gente brinca na área comercial, mas na verdade a gente traz um monte de insights, de ferramentas de como você motivar a equipe, né? E eu sou super a favor de realmente a gente buscar isso, mas na minha concepção, a questão de comunicação é importante, a questão de você setar expectativas e de como montar um plano em conjunto, né? Fazer um bottom-up de como vai fazer. Lá na Medtronic eu fazia esse trabalho e funcionava super bem de trazer a equipe no onboard da questão da criação da meta. Então, sim, a gente definiu... Todo mundo era uma responsabilidade compartilhada. Exatamente. A gente definia a meta e, no final das contas, a gente trazia o plano de estratégia, como que a gente ia chegar naqueles números, e aí a gente compartilhava com a equipe isso, e eles tinham, 2 semanas para trabalhar e trazer dentro dos pilares estratégicos que a gente tinha, né, que cada um, é óbvio, não deixava a coisa tão solta, sempre deixava um crescimento mínimo para cada linha de negócio, ou às vezes um mínimo de venda daquele portfólio. E aí eles traziam um insight e eu participava efetivamente junto com a equipe de liderança, revisando com cada vendedor o negócio. Então, era bacana. E essa parte da confiança, né? De realmente a equipe ter confiança, saber por que isso é tá estar junto, né? Total. Porque estar junto, não é microgerenciamento, muito pelo contrário. Porra, eu tô contigo. A gente tá construindo junto. E essa parte é super difícil, Flávio. Assim, eu posso te falar, assim, por experiência, com causa mesmo, que é super difícil você ganhar realmente a confiança da equipe entender o que você está trazendo realmente de propósito ali e de estratégia.
Porque muitas das vezes a equipe se vê assim, uma coisa legal, bacana, mas fica ressabiada Achando que é controle. achando que é um controle não ou, é, ou é pior, você na tá- verdade tem alguma pegadinha aquilo ali porque está muito bom para ser verdade. Então, até você realmente mostrar e ter o tempo de amadurecer a ideia, o contexto e a forma de liderar, a coisa realmente tem um tempo de amadurecimento. Então, a gente não pode criar ansiedade de a equipe não pegar rápido, porque na verdade isso é uma construção. Né? E, por exemplo, eu no momento que eu estou na Philips, eu estou nesse momento ainda de construção com a minha equipe. Diferente, por exemplo, na Medtronic, que era muito mais tranquilo. Sim. Quando eu já fiz as transições, a equipe, boa parte já me conhecia, muitas das vezes eu trazia talentos de outras unidades para trabalhar comigo. E a gente Ou ia às vezes você construindo trazia tudo gente junto. que não era talento e você transformava em talento. Também, porque também. Na verdade, outra é o realidade- pessoal que tem potencial, né? Também é papel do líder identificar as pessoas que têm potencial, que a gente vê, que conseguem deslanchar e muitas das vezes não tem o suporte ali para o desenvolvimento. Ô Grativon, na tua experiência, a gente sabe que existem alguns comportamentos de pessoas que você já percebe que são os performáticos versus os demais. Você citou um que eu sempre falo nas minhas palestras, onde eu vou, eu sempre falo o seguinte: a core competence, a principal competência do ser humano é comunicação. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai fazer a nossa passagem, Isso você sempre fala mesmo. a gente se comunica. E a Sim. comunicação além do falado, né? Sim. É o não verbal, é a voz, é o tom de voz, é aquele micro olhar, aquela micro expressão facial, é tudo, né? Sim. E isso eu acho que assim, da mesma forma que é o mais importante, é o que mais tem oportunidade de melhorar. Porque as pessoas não alinham expectativas, as pessoas não têm dificuldade de entender o que não espera de você, porque o que espera é mais fácil. Quando a gente pensa na tua experiência, em pessoas que são performáticas, né? A gestão de performance. Quais são os comportamentos que você olha e fala, ó, esse aqui me deu um sinal de que eu é uma pessoa que tem predisposição a ser performática, e quais são os comportamentos que você fica um pouco mais reticentes? Porque técnica a gente vai aprender, né? Então, assim, líder, a gente sabe que achar líder de verdade cada vez está mais difícil, né? A gente vê um monte de programa, um monte é ineficiente, mas como que você vê assim, olha, esse comportamento me chama atenção? Quais são os comportamentos que... Dois pilares aí, para mim, são fundamentais, que já são um grande passo nesse caminho, né? Acho que primeiro as pessoas que têm curiosidade e são interessadas são os dois principais pilares para performance, porque são as pessoas que perguntam menos, me ajudam, e na verdade são as pessoas que na verdade elas trazem mais a curiosidade para dentro do dia a dia delas. E, na verdade, em vez delas pedirem só uma ajuda ou orientação, elas já foram atrás, já perguntam, Grativol, putz, eu estava vendo isso, estudando isso daqui, cara, achei bacana, o que você acha sobre isso e tudo mais? Ela já traz algum conteúdo para puxar a fila da conversa ali da troca de informação, né? Que acho que é o bacana. Então, na verdade, isso eu acho que são dois pilares grandes, né? Fugindo até um pouco dessa parte do que o pessoal hoje está muito na moda, a questão do propósito, empreendedorismo e tal, na verdade colaboram, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu acho que é a questão que tinha um irmão que trabalhou com a gente lá na Medtronic, né? Eu concordo muito com ele, que ele sempre falava, cara, a gente tem que se divertir. Se a gente não está se divertindo no que a gente está fazendo, tem alguma coisa errada, entendeu? Ou você não gosta do que faz, você não gosta do que você faz, ou você não tem o gestor que você casou ali, a equipe talvez que você está trabalhando não é a equipe talvez que seria legal para onde você consegue agregar valor, alguma coisa não está rolando fit legal ali. Então, acho que esse é um ponto fundamental realmente. Assim, a gente tem que estar gostando do que a gente faz, se divertindo efetivamente do que a gente faz. Isso também é uma das coisas que o Pink fala muito no Motivação 3.0, da pessoa estar ali e estar tão envolvida com o negócio de maneira assim, realmente assim, visceral, que o tempo não passa, que a pessoa leva isso às vezes, e não que é pejorativo, sabe, de levar isso para o final de semana, não é, mas a pessoa gosta daquilo de verdade, que aquilo é quase o lazer, vira um lazer para a pessoa. Vira uma paixão, né? Eu acho que a gente só tem que cuidar de verdade da gente não... O balance de, tipo, a gente não vir e atravessar, por exemplo, o tempo de qualidade com a família e tudo mais, que isso daí para mim é prioridade número 1. Mas assim, eu acho que esse é um tópico que quando a gente se vê nessa situação, porque a gente tá gostando, é um sinal positivo, sabe? Sim. E eu vejo que muitas coisas disso daí se perderam com vários discursos que, de verdade, eu não acho que é a questão da pessoa trabalhar demais, mas eu acho que a pessoa
que se envolve e tá feliz, cara, Vai você trabalhar, sim. continua, sabe? Eu acho que não tem que se limitar de achar que tá bitolado, até porque geralmente nas empresas, nos negócios, os negócios são cíclicos. Então tem um período de planejamento que vai consumir mais tempo, porque a gente tem que, além de fazer as entregas, tem que começar a fazer o trabalho de planejamento, seja por conta de congresso, igual a gente teve a Jornada Paulista de Radiologia esse final de semana agora, que a gente perde um final de semana para estar junto com os clientes, poder ali dividir com eles a nossa estratégia, né? Então, no final das contas, tem esses picos, mas assim, eu só quero deixar a mensagem aqui pro pessoal, pelo amor de Deus, se você gosta do que você faz, você tem tesão e tá gostando do que faz, assim, não ache que você é um cara fora da curva. Porque tá trabalhando, Pelo lado negativo, né? Na verdade, você é um cara que tá feliz e tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar um momento. Uma outra coisa que você faz bem, que você gosta, que você citou já aqui, é a questão de ajudar a organização, né, nessa parte de um olhar do negócio. Né? Ou seja, o que eu posso fazer na transformação organizacional de um modelo de negócio que, quando a gente, claro que o teu olhar é muito dentro do ecossistema que você atua, que é saúde, mas devem ter exemplos que você pode citar com relação... Por que ainda no Brasil... Claro que no Brasil é complexo, mas por que ainda governança é muito falha? Né? As empresas fecham na terceira geração, a maioria delas, não passa disso. Quais são os pontos que são em comum que você vê quando você vai ver um negócio que não está performando e você fala, deixa eu entrar mais a fundo para entrar esse modelo de negócio e ajustar o que tem que ajustar? O que você vê do ponto de vista de modelo de negócio que pode ser melhorado? Ó, Flávio, essa pergunta de verdade, assim, acho que não tem uma resposta única. Assim, é um negócio que é complexo, né? E como é a melhor resposta de toda vida, é o depende. Exatamente, é isso que eu ia falar. Depende do... Depende é a melhor resposta para tudo. Porque, na verdade, a variável, acho que principal, né, de qualquer organização são pessoas, como a gente comentou aqui há pouco. Acho que pessoas é parte do negócio e, na verdade, o diagnóstico começa através delas também, para ver a motivação, o que está consumindo de tempo da equipe, aonde a gente tem tempo de melhora de eficiência. A estratégia está clara para todo mundo entende o que é, o que a gente está buscando, qual é o nosso propósito. As pessoas estão nos lugares certos. Exatamente. E aí vai pelo ponto, vai pelo universo, sabe? De funções, de atividade, distribuição. Se a gente às vezes está colocando recurso numa atividade que não é atividade fim ou que não está trazendo o resultado esperado e você pode mover esse recurso para exercer uma outra atividade que às vezes está muito mais, vamos dizer, demandante naquele momento e você teria um resultado melhor, diferenciado. Então, acho que essa parte da gestão dos recursos, entender quem da equipe que você tem, até essa questão de você fazer mudanças na equipe, entre equipes, né? E até porque também, por exemplo, eu tento sempre valorizar a prata da casa, de buscar os recursos dentro de casa. Ótimo. Porque já está lá, já tem o fit cultural. Exatamente, porque já tem o fit cultural, que muitas das vezes a gente... É difícil de achar no mercado. Exatamente, perde tempo e investimento, porque a pessoa que você traz, e é difícil, cara, de verdade, assim, de encontrar só através de entrevista, nem que você fizesse qualquer metodologia de ensino, só vivendo Só vivendo para você identificar. E fora que qualquer ser humano, para fazer um onboard, tem a sua curva de aprendizado de se conectar com a equipe. Então, de 3 a 9 meses, minimamente, para você fazer isso e a pessoa começar a performar dentro da equipe, começar a trazer valor para dentro. Então, no final das contas, eu acho que a parte de transição, né, eu volto naquele pilar que eu te falei de processos, cultura, objetivo do negócio, o que a gente quer, para onde a gente quer chegar, para pegar aquela outra parte do fit dentro do business, para aí você identificar o que você tem, como que você está e o que você precisa para performar com o teu objetivo que você quer chegar. E aí você montar um plano de transição e muitas das vezes, assim, um plano de transição, dependendo da empresa, você tem a capacidade de fazer a transição mais rápido, porque a empresa é mais ágil e você é a empresa mais flexível também. Mas, às vezes, é uma empresa que, na verdade, é uma empresa que tem uma estrutura mais robusta e que você toma mais tempo para fazer as transições. Você tem que priorizar muito de forma estrutural, porque uma coisa tem que andar depois da outra. Você não consegue fazer tudo simultaneamente. Você não pode atrapalhar o negócio. Exatamente. Então, às vezes, uma transformação de um business toma 3 anos, né? E eu sei que muitas vezes tem a pressão do resultado, que nem sempre é fácil de administrar, que a gente continue fazendo um resultado positivo, um crescimento bacana, né?
e fazendo as transformações, que é aquele famoso que a gente fala de trocar a turbina do avião no voo, No voo. entendeu? E o teu olhar agora com relação a essa questão multicultural te traz. Como que você está vendo isso? Gerenciar Brasil e outros países? Cara, O que você vê de. eu vejo isso de uma maneira super positiva, de Uhum. verdade. Eu acho que desde vamos dizer, da gestão mesmo dos países de hoje ter essa iniciativa e essa provocação, na verdade, de diversidade dentro das empresas, Uhum. seja a questão de gênero, a questão realmente de raça e tudo mais, que traz um olhar diferente e Uhum. enriquece bastante o valor da companhia. Eu estou tentando também trazer isso nos meus negócios, né? Agora, propriamente na Philips, por exemplo, eu estou conseguindo manter uma reunião presencial e física. Por exemplo, mês passado eu tinha um congresso em Cartagena, que era um latino-americano de imagem cardíaca, que Uhum. eu trouxe a minha equipe toda Uhum. juntas para a gente fazer uma reunião de Super 2 dias. importante, né? Então, porque não tem jeito, assim, por mais que a gente se fale, a gente alinhe estratégia através de videochamada, uma coisa é o presencial, é o horário que a gente está não falando de Não a negócio, formalidade, mas fora da formalidade, fora da a gente agenda está do trabalho. falando da família, do que a gente gosta de fazer, do que a gente fez de férias agora no início do ano. Então isso cria uma conexão muito maior entre as pessoas e, de novo, pessoas são conexão, né, cara? Não tem jeito. Então na hora que a gente começa a criar esse elo, a coisa fica muito mais forte. Então eu tive meu team building aqui, até mandar um beijo para a Lu Moda, que me ajudou lá na Que construção. legal. A gente fez A Lu que trabalhou com a gente. Então, ela me ajudou muito lá no team building, foi super bacana, a equipe adorou, né? A energia da Lu é super alto astral. E aí a gente fez o team building aqui no Brasil e agora a gente já fez o segundo lá na empresa, a gente chama de offsite. Uhum. A gente fez o nosso offsite, que na verdade foi uma reunião não só, vamos dizer, de encontro ali, mas de se conectar, mas também de falar de negócio, né? Fazer revisão do momento do negócio que a gente está e tudo mais para esse ano. A nossa vida, o Grativão, é marcada por contextos emocionais que vão acontecendo na nossa trajetória, né? Até hoje eu lembro de vários momentos ali que ficaram marcados, alguns momentos bons, né? Que foi, caramba, eu ganhei na época da Novartis, fui o melhor Brasil quando eu era rap da SNC, e para mim isso foi importante, porque é um marco, né? Que fica, nunca vou esquecer isso, porque fica alguns marcadores emocionais na nossa trajetória, tanto do ponto de vista positivo como negativo, mas eu não quero falar do negativo, que nos traz aprendizado também. Sim. Mas do ponto de vista, assim, quais os marcadores na tua trajetória, né? Você tem, sei lá, 30 anos de mercado? Quase isso. Quase isso. Tem cara de chegando novo, lá, né? Chegando lá, Agora ainda mais magrinha, versão magrinha, agora tá ficando na cara de mais jovem. Mas nesses marcadores aí, cara, eu posso te falar que acho que a primeira experiência forte para mim nisso daí foi a questão da GE, num turnaround que a gente fez e tudo mais, que quando eu cheguei aqui, o Brasil, a gente tinha vários desafios, desde inventário de distribuidor, sobrecarregado, até uma reestruturação realmente da parte de canais e uma parte da equipe também. Então foi um momento super desafiador e com muita transição também de portfólios importantes. Eu estava até comentando isso agora lá na feira. Foi a transição da saída de um equipamento que sempre foi ícone, que era o Volo 730. A gente trouxe uma nova linha para tirar o Volo 730 de linha. Então nesse período de GE, que foi de 2010 a 2013, foi um período de muita conquista até chegar a uma coisa que a gente nunca tinha visto. Eu, pelo menos na época, nunca tinha visto. Acho que hoje também é super mais difícil, que é chegar próximo dos 40% de market share numa linha de negócio, que é onde tem tanto concorrente forte, né? Inclusive a Philips, que é um outro concorrente fortíssimo na linha. Então, essa experiência foi super bacana e hoje eu vejo muito dos colegas que eram parte da minha equipe hoje em posições de liderança hoje América muito Latina, legal, Brasil. né? Então, legal. é super gostoso. O legado, né? Pessoas que viveram isso e puderam, acho que, tirar aprendizado e levaram isso para a carreira e puderam se desenvolver também. Outro momento foi um ano que foi super difícil na Medtronic, na linha de PMR. A gente estava super atrás com o resultado de ventilação, estava tipo 40% abaixo do número na metade do ano. A gente montou um plano, engajou a equipe, fizemos um super plano. O Hermano também se engajou no projeto junto com a gente. E a gente fez uma campanha onde, se a gente chegasse no nosso número, a gente ia fazer aquele passeio lá no interior da Bahia, que foi super bacana. E, inclusive, uma parte da turma que já está na imagem hoje, que estava com a gente na época da Medtronic, está comentando daquela viagem, que foi mais ou menos nesse período mesmo, agora de abril, maio. E foi super bacana. E acho que também a transformação que realmente parecia beirando o impossível na Surgical na época.
e tinha muito aquela questão de marketing contra vendas, aquela falta de alinhamento. Perfeito. E fazer uma Aí conversa. fazer a equipe rolar essa sinergia e todo mundo remar juntos, né? Acho que foi desafiador e no final das contas a gente conseguiu avançar muito e principalmente acho que foi um período de transformação muito forte no negócio, mas a equipe até hoje todo mundo fala do momento, foi um momento de muita união que a gente viveu foi a fase da pandemia. Sim. E a gente fazendo transição de atendimento de conta indireta para conta direta. E acho que principalmente o que me marcou mais foi construir uma equipe nova ali, praticamente do zero. E de verdade eu falo que um dos grandes pontos do sucesso daquela equipe ali, de verdade, foi a Medtronic ter me permitido, de verdade, de eu escolher as pessoas que iam fazer parte da minha equipe de liderança. Naquela época, aquilo foi super crítico, de saber pessoas que, primeiro, já tinham a construção da confiança. Sim. E duas que eu sabia que tinham capacidade de construir as pessoas e trazer as pessoas juntos, as pessoas Sim. que estavam na equipe delas. Então, tinha muita capacidade com pessoas. Sim, eu lembro. Então, isso para mim foi fundamental e que, de verdade, se não tivesse essas pessoas junto comigo nesse projeto, né, eu me lembro que muita gente fala, cara, você é maluco, isso não vai dar certo, cara. Eu nunca vi isso acontecer na Medtronic, isso não vai dar certo. E 2 anos depois, os caras falam, cara, tem que tirar o chapéu, não acreditava que ia dar certo e deu certo e tudo Porque mais. tu tem o olhar assim com as pessoas, né? Não significa que a pessoa que não era líder não tinha habilidades para ser líder, que você defendeu ali. Sim, e é um pouco né? daquele processo assim, também não adianta a gente ter uma equipe espetacular. Exato. E a gente quando tem uma capacidade de execução Falha, assim, absurda, não, até poder entendi. performar muito, mas o processo da estratégia, né? Entendi. E eu acho que a gente conseguiu criar uma estratégia legal e sustentar bem e ir para o mercado e entregar bem. Entendi. Então acho que isso no final das contas acabou, vamos dizer, trazendo na época uma posição de liderança da Medtronic na área de Surgical Innovation, conseguindo levar essa tecnologia de uma maneira adequada e conseguindo chegar no mercado. Então isso daí acho que foram projetos de verdade que eu me orgulho bastante lá do que a gente construiu e ficou um legado bacana de verdade, que acho que até hoje as pessoas ainda têm isso daí e falam lá, não, isso aqui é da época do Grativol, na época que a gente chegou. O teu brand ficou marcado lá. Isso daí é legal, isso é uma coisa que me orgulha de verdade bastante, não só por ter ficado meu nome, não, mas ter ficado, na verdade, o trabalho de toda uma equipe lá dentro. Né? O Grativol, cara, uma mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo, que você gostaria de compartilhar para ajudar as pessoas a serem melhores pessoas. Que tua filosofia de vida, a gente já falou um pouquinho, bastante coisa, mas queria te ouvir. Assim, que conselho você dá que pode mudar a vida das pessoas? Até o momento, de verdade, uma coisa que é legal do meu início de carreira, né? Era a minha ignorância sobre a minha própria performance, de certa maneira. Na verdade, que eu fazia as coisas de uma maneira muito natural, divertida, que eu gostava, sempre gostei do que eu fiz e tudo mais. E isso, na verdade, me trouxe até aqui. E só depois de uns 10 anos, praticamente, de carreira, que eu me dei conta de entender realmente o autoconhecimento do que eu era bom, o que eu fazia bem e o porquê que eu consegui chegar até aqui. Né? Que muitas das vezes as coisas vêm de uma maneira natural. E a gente, de verdade, eu pelo menos tinha essa percepção que tudo era muita sorte. Não, que eu dei sorte nisso aqui, foi sorte isso daqui, foi sorte aquilo. E, na verdade, depois de 10 anos, eu comecei a me entender, ter essa visão. Sorte, não era tanta sorte. Ainda mais que naquela época, eu era ainda engenheiro civil, de certa maneira. Não tinha tanta cabeça de business que eu fui aprender uns 10 anos depois, fazendo meu MBA. Então, acho que a primeira é essa. De verdade, a gente ter o autoconhecimento é importante. Aí depois, com autoconhecimento, eu comecei a me organizar e botar muito mais o pé no chão do que eu queria como objetivo de carreira, onde eu queria chegar. E isso foi legal que logo no meio desses primeiros 10 anos aí, eu caiu uma ficha que eu comecei a disparar o que eu queria. Nos primeiros 10 anos eu deixei muito claro que o meu objetivo, acima de tudo, de pacote e tudo mais, era buscar aprendizado e aumentar a minha rede de contatos. Porque eu sabia que isso no longo prazo ia me ajudar muito. Lógico. E me ajudou, de verdade. Então, essa semana aí na Jornada Paulista, eu cruzava em todos os lugares. Tinha gente que eu conhecia do mercado e aí amigos, de verdade. E do outro lado, um outro pilar que tem uma conexão, de certa maneira, é nunca parar de estudar. Então, sempre buscar estudo, sempre buscar aprendizado, sempre estar aberto a receber coisas novas, né? Eu acho que a gente sempre precisa estar aberto ao novo, a escutar, a entender, desafiar o status quo. Isso é uma coisa que a gente não pode parar. Perfeito. E também de ter essa questão do que eu pratico agora bastante, que é a corrida.
que assim, não é correr para ser o número 1, é correr para ser melhor do que a gente era ontem. Perfeito. Então, acho que essa parte do aprendizado vem muito alinhada com isso. É melhorar para cada dia, Um pouquinho, né? cada trimestre a gente ser melhor do que o trimestre anterior. Então, a gente vai crescendo de maneira gradual. Consistente, assim, né? Ganha de intensidade. Exatamente, consistente e de verdade de maneira colaborativa. Porque isso também é uma coisa que eu sempre levei para mim. Se você aprender um pouquinho ali, Compartilha. traz e divide com a sua equipe, traz e divide com as pessoas que estão ali ao teu redor que podem se aproveitar daquele conhecimento. Então, as 2 vezes que eu tive lá em Harvard, que eu tive o privilégio de poder cursar, que era um sonho também eu realizei. Assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, montei tipo 2, 3 sessões com a minha equipe para fazer. Depois teve gente que, Gracival, você pode dar isso aí? O pessoal falou que foi super legal. Falei, vamos montar. Montamos uma equipe, juntamos e dividimos com outros colegas que não eram da minha equipe, que queriam interesse. Tive o maior prazer de dividir com eles ali um pouquinho do que eu trouxe de bagagem desses cursos. Então, de verdade, eu acredito muito que essa parte da gente, né, ter o autoconhecimento e esse planejamento de carreira é fundamental. De definir a meta, e o segundo realmente é entender um pouco dessa parte do propósito, de aprender a cada dia, ter um livro sempre de cabeceira, porque assim, o que eu tenho feito e tem dado certo já nos últimos 4 anos tem livro, eu vejo você postando um livro que você achou bacana, eu vou lá, achei interessante o tema, compro o livro, deixo na minha bancada, e muitas das vezes eu tenho lá uns 20 livros, e eu acabo de ler eu vejo com um momento que eu tô e vou lá e pego aquele específico cara que eu quero, que eu falei, putz, esse aqui tem tudo a ver com o que eu tô querendo agora buscar, eu tô passando de desafio. E eu pego e vou. E agora mesmo com a minha equipe, eu também... Fomento eles, eu dei um livro para eles, eu falei, gente, isso daqui é bacana, acho que vale a pena, o contexto é esse e tudo, e acho que pode agregar um pouquinho aí na carreira, no desenvolvimento de vocês. Então, essa parte de desenvolvimento e principalmente, cara, que é uma coisa, assim, não só porque eu tô lendo o livro agora do Motivação 3.0, mas... eu já passei e realmente vivo isso muito no meu dia a dia. Assim, busque a questão do seu variável, ou mesmo a questão do pacote de remuneração, assim, sempre deixe isso como secundário. Assim, você não botar o primário, cara, com o que você gosta, com o que você está fazendo, com a tua equipe e tudo mais, assim, eu tenho certeza absoluta que a questão do variável, a questão do prêmio é consequência. Vai vir, assim, é igual 1 mais 1 são 2. Isso aí não tenho dúvida. O pior que pode acontecer é 1 mais 1 aí sair 3. Porque isso aí você tem... Sai 1,5 não vai. 1,5 não vai, cara. Isso aí eu te garanto. São uns 30 anos de experiência no mercado, com a área comercial. Isso vai sair. Então, na verdade, vem através de reconhecimento dos colegas, reconhecimento das lideranças. Dos clientes, de todo mundo. Porque, cara, isso daí é uma regra de ouro que eu levo para minha vida, fazer tudo com muita paixão, dedicação, como se fosse a primeira vez, e que o resultado vai vir, cara, porque os clientes, todo mundo vai perceber e o mérito vai ser seu no final das contas, isso que é bacana. Grativão, um prazer imenso bater esse papo contigo mais profundo aí, eu acho que contribuiu bastante para todo mundo que vai nos ouvir, que está nos ouvindo. Eu acho que é isso. Eu acho que é trazer pessoas aqui para compartilhar a sua história, as dores, os ganhos, etc. E fazer com que a gente seja pessoas melhores, cérebros melhores, através de pessoas melhores. Obrigado, viu? Não, obrigado a você, Flávio. Valeu, cara. Tamo junto. Um abraço. Brain SA, powered by Sales Club.